Paz a todos os que estão presentes, paz aos nossos irmãos que nos acompanham através dessa live. Que Deus enriqueça as nossas vidas. E Ele quer falar conosco nessa noite. Ele tem uma palavra para o teu coração. E eu tenho certeza que essa mensagem que falou comigo vai falar contigo também. Mensagem que abençoou a minha vida, vai abençoar a tua vida também. Amém? Eu quero nessa noite tomar um texto que se encontra em 2 de Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 23. 2 de Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 23. Amém? A gente não tem muito tempo, por isso a gente corre um pouquinho mais, para dar tempo de encaixar dentro do prazo, previsto na live, todo o conteúdo do culto. E diz assim o texto sagrado: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou todos os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Olha só, esse homem de Deus era Eliseu. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração, chamou rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira, que era o exército da Síria. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade, segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu senhor. Mas ele disse: Não os ferirás, ferirás os que tu tomaste prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Existe um conteúdo maravilhoso aqui para nós, que transcende aquilo que é tão explícito, que é o milagre produzido em prol do servo de Eliseu. Esse milagre maravilhoso que Deus fez, Porque Deus, diz a palavra, que abriu os olhos de Eliseu, do servo de Eliseu, para que esse tivesse uma visão introspectiva, uma visão espiritual, uma visão introspectiva ao mundo espiritual, que ele pudesse enxergar a maravilhosa proteção de Deus que estava ali no entorno daquela cidade, com a intenção de proteger o seu servo Eliseu de qualquer mal. Ali não valia força humana, exército humano, capacidade humana, porque o Senhor dos exércitos já acampara o seu exército ali em proteção. Mas o tema dessa mensagem de hoje é: cuida da tua visão espiritual. Eu quero começar te perguntando: como está a tua visão espiritual? Como está a tua visão? E você vai entender porque eu estou te perguntando isso. Eu quero que você comece a compreender, entendendo que a visão é um dos principais sentidos físicos, pois por ela percebemos o mundo exterior e nos orientamos nele. Imagina,
A pessoa que não tem a visão, ela não tem a percepção do mundo exterior. E como é que ela se orienta? Então é difícil. Ela desenvolve algumas habilidades, algumas percepções, ela aperfeiçoa alguns sentidos, ela tem habilidades para sair, andar, às vezes com a bengala, mas ela não tem uma real percepção do mundo exterior. É uma deficiência muito grave, a deficiência da visão, a perda total da visão. E é lamentável quando vemos algumas pessoas que às vezes cuidaram no tratamento da sua visão e acabaram cegas, e acabaram perdendo esse sentido tão importante. Então, se sua visão estiver comprometida, sua capacidade de perceber o mundo exterior e se orientar nele também estará comprometida. Se sua visão estiver enferma, comprometida, não precisa nem chegar ao estágio da cegueira. Basta ter qualquer uma das enfermidades da visão. A sua capacidade de perceber o mundo, a sua capacidade de se orientar nele, estará comprometida também. Você vai ter um déficit muito grande a partir deste momento na sua orientação. Agora, nós podemos traçar aqui um paralelo com a nossa visão espiritual. E aí é onde eu quero chegar com você. Falar sobre a nossa visão espiritual. Pois da mesma forma, se nossa visão espiritual estiver comprometida, nossa capacidade de discernir o mundo espiritual e nos orientar nele, também estará comprometida, também será comprometida. Imagina, se você no âmbito natural, você tem uma visão comprometida, você não tem a capacidade de discernir bem o que está diante de você, não tem a capacidade de enxergar as coisas de uma forma transparente, de uma forma clara. Da mesma forma, quando nós aplicamos isso à nossa visão espiritual e temos algum nível de comprometimento na nossa visão espiritual, como discerniremos as coisas espirituais? Como enxergar a realidade acerca das coisas espirituais e nos mover neste mundo espiritual, se não conseguimos discerni-las bem? Perceba como isso é importante para as nossas vidas, e às vezes nós passamos tanto tempo sem meditar, sem pensar e sem agir em prol dessas coisas. E é muito importante, porque o texto nos chama a atenção para isso, para fazer uma aplicação nesse sentido, traçar um paralelo e fazer uma aplicação nesse sentido. E o texto nos mostra essa verdade em dois momentos. O primeiro momento é quando Deus abre os olhos do servo de Eliseu. Olha só, se Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, significa dizer que os olhos espirituais deles estavam fechados. Estavam fechados. Por isso ele não conseguia discernir bem o agir de Deus. O que estava atrapalhando ali, o que estava comprometendo a sua falta de visão, talvez fosse a sua falta de intimidade com Deus, a sua falta de fé em Deus, a sua falta de discernimento espiritual e a capacidade de compreender que Deus não os deixaria sozinhos naquela situação. Se o inimigo se levantou, se agrupou, se ajuntou e veio contra eles, é certo que o Senhor protege aqueles que são seus. O Senhor não ia deixar só o seu servo Eliseu e nem nenhum daqueles que nele crê. O Senhor não vai deixar nenhum de nós sós. O Senhor vai nos abrigar, nos cercar e nos abençoar, porque Ele é o nosso Pai. E esse segundo momento com os sírios, aqui já no momento em que Eliseu ora para que eles sejam cegos, para que eles percam a visão, e eles estão então completamente desorientados. O termo usado aqui é o mesmo termo usado para a cegueira que acometeu aqueles homens na cidade de Sodoma, quando eles queriam, praticar uma violência sexual com aqueles dois varões que visitaram Ló, dois anjos, mas que ali em forma corpórea. E eles então queriam praticar uma violência sexual contra aqueles homens, e a palavra de Deus diz que aqueles homens feriu de cegueira todo aquele grupo que estava ali. E este é o termo empregado aqui. É uma cegueira que atordoa, é uma cegueira que compromete o discernimento, porque nós não estamos falando aqui de uma cegueira plena. Tanto é que Eliseu falou com eles, eles olharam para Eliseu, eles seguiram Eliseu de Dotã até Samaria, que distava a cerca de uns 12 quilômetros. Então eles não estavam sem a visão natural, mas eles estavam com a visão comprometida e não discernia o que acontecia ali. Não discernia. Quando eles chegaram no meio de Samaria, então Eliseu ora a Deus novamente, Deus restaura-lhes a visão e eles então ficam, uau, o que aconteceu? Impactados,
com a realidade daquele acontecimento. Eles ficam assim, porque como nas coisas terrenas, o sucesso da nossa vida espiritual também depende muito da saúde da nossa visão espiritual. Nós vimos aqui que a perda da nossa visão espiritual, assim como a perda da visão natural, ela pode trazer consequências danosas. A perda da visão espiritual da mesma forma. Em perder a visão, nós vimos aqui que o servo do profeta Eliseu, ele turbou o seu coração. O que vamos fazer? Ele não viu escapatória, ele não viu um caminho de fuga, uma alternativa de fuga. Ele se viu cercado e ele não sabia o que fazer. Foi necessário que Deus lhe desse uma visão que conseguisse enxergar que o Senhor era por ele, para ele tranquilizar o seu coração. Assim também como o exército da Síria, quando eles foram feridos por esse atordoamento, essa cegueira que os atordoou, que tirou deles a capacidade de discernir a verdade, eles foram facilmente enganados, ludibriados, e se viram em uma situação de extremo perigo. Porque se Eliseu não contesse a fúria, o ímpeto do rei, eles teriam sido mortos ali no meio de Samaria, na praça de Samaria. Os cadáveres deles iam cair ali, os corpos deles e os cadáveres iam ficar ali. Olha só, como que a nossa visão, estando comprometida, ela impacta em toda a nossa vida, em toda a nossa vida. Em Mateus 6, versículos de 22 a 24, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ele está dizendo, se não houver saúde nos teus olhos, e os teus olhos forem tocados de uma enfermidade espiritual, como por exemplo a cobiça, um pecado da cobiça, no caso específico ele estava falando também sobre isso, sobre essa questão, de amor ao dinheiro, de querer servir a dois senhores. E então ele está falando daqueles cujos olhos estão apenas nas coisas materiais, cuja ambição ela suplanta o desejo de servir e viver na presença de Deus. Então ele disse, olha, se você não consegue enxergar, se você não consegue ver qual é o caminho que te levará a uma vitória, o caminho que te levará à bênção, isso vai produzir trevas no teu coração. E que grandes trevas serão essas! Olha que palavra de Jesus. Porque muita gente é assim, e muita gente vive assim. Muita gente acha que pode viver ao serviço de dois senhores. E Jesus está dizendo ao contrário. Jesus está dizendo que não. E quando nós escolhemos essa dubiedade de caminho, se não discernimos que só existe um caminho que nos conduz a Deus, que as prioridades da nossa vida são as coisas relativas ao reino de Deus e a sua justiça, nós estamos enfermos em nossa visão espiritual, nossa capacidade de discernir. Então, se as enfermidades da visão espiritual não forem combatidas, elas serão responsáveis pelas distorções da visão que Deus nos dá. Elas vão distorcer tudo aquilo que, como visão, Deus traz à nossa vida. Imagine a palavra. A palavra nos mostra um norte, nos mostra um caminho. Mas quando não há um apercebimento destas coisas, nós nos encontramos dentro daquele texto. Nós estamos ali, presos àquele texto que é falado por Paulo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo. O espiritual discerne tudo muito bem. Lá embaixo ele vai dizer à igreja: eu não pude vos tratar como espirituais, mas como carnais. Ele está dizendo que existe uma debilidade na forma de ver as coisas dentro da igreja. Vocês estão percebendo as coisas de uma forma errada. E é por isso que a consequência de uma falta de visão espiritual, que esteja alinhada ao propósito de Deus, tem produzido contendas, dissensões, briga, partidarismo e outros pecados ainda mais graves. Uma falta de capacidade de julgamento dentro da igreja. Olha só, que coisa terrível. Olha como a enfermidade da visão espiritual compromete todas estas coisas, né? Então, quando estamos enfermos é assim. Quando nossa visão espiritual se enferma, perdemos essa capacidade de ver, de enxergar as coisas pela perspectiva de Deus. E aí nós enxergamos as coisas meramente como homens naturais. Um dia, o profeta Samuel
esteve na casa de Jessé, o belemita, pai de Davi. E ele foi amante de Deus para ungir um dos filhos de Jessé, rei sobre Israel. Olha que coisa, viu? Sobre o povo, né? E quando ele chega lá, vem Eliabe, o irmão mais velho de Davi. E ele olha Eliabe pelos olhos naturais. Então ele vê um homem de alta estatura, um homem belo. Ele já teve a experiência de ungir Saul. E Saul era um cara também com este aspecto. E ele diz, esse padrão deve ser seguido. Ele diz, com certeza está diante do Senhor seu ungido. E Deus disse, não é esse. E ele diz a Samuel, Samuel, Deus não vê como o homem vê. E para que o homem veja como Deus vê, é necessário que tenhamos a visão espiritual. Senão não vamos discernir qual é, pois, a vontade de Deus para nossas vidas, irmãos. Isso é fundamental, isso é importantíssimo, para que nós tenhamos vitória em nossa vida. Há tantos exemplos bíblicos, não é? Eu vou fazer uma analogia com algumas das principais enfermidades. Diz haver 10 enfermidades da visão, que são as mais comuns. Eu vou usar apenas 4 aqui rapidamente, mas nessa analogia você vai entender melhor como o comprometimento da visão pode implicar no avanço de sua vida. E eu quero começar com a miopia. Miopia é caracterizada pela dificuldade de enxergar a distância. Na nossa analogia, nós podemos afirmar que o míope espiritual não consegue enxergar aquilo que está além de si mesmo. Ele não consegue ter uma visão para além de si mesmo. Tudo que ele vê está restrito apenas ao âmbito da sua vida, seu conhecimento, suas experiências, sua condição financeira, seu nível de fé, seu conhecimento doutrinário, é isso só que ele vê. Se alguém propõe algo da parte de Deus, que vai além desses limites, ele não consegue acompanhar a visão, pois sua visão está limitada ao seu próprio conceito de vida cristã. É por isso que muitas vezes se propõem alguns desafios, e algumas pessoas não compreendem, não é? Ou alguma situação em que você está ali, propondo da parte de Deus algo novo. Isso é tão comum dentro de nossas igrejas. É uma visão que Deus traz. É um novo desafio financeiro. Nós estamos aqui na iminência, né? Vamos fazer uma campanha, vamos começar o trabalho aí, se Deus quiser, para semana que vem. Vamos lá. Mas quando nós temos uma miopia espiritual, nós não conseguimos alcançar essa visão, porque não conseguimos ir além de nós mesmos. O míope não vê bem de longe, ele não discerne as coisas, então tudo que está para além dele, ele tem dificuldade de ver. Se o desafio de fé é maior do que a fé dele momentânea, ele não vê isso como uma forma de estímulo ao crescimento da sua fé, mas ele vai ver isso como uma impossibilidade. Então ele não se vê estimulado a crescer na fé, tendo em vista que o desafio proposto está além da fé momentânea dele. E ele não diz assim, Deus, talvez eu esteja aquém das possibilidades, mas o Senhor é aquele que dá fé. Me faz ver, me faz ter a visão dessas coisas sendo concluídas, realizadas. Não, o que é que ele faz? Olha aí, ó, está inventando coisas impossíveis de novo. É assim muitas vezes que a gente vê. Presta atenção, como comprometimento, a miopia compromete o nosso futuro. Você conhece muito bem a história de Abraão e de Ló. Deus chama Abraão e Abraão chama Ló. A coisa se resume a isso. Vamos comigo. E eles caminham juntos. E Ló vê a prosperidade de Deus na sua vida, na vida de Abraão ali, ó. Isso ele vê. Ele entende que Deus o prosperou ali. Mas ele só via Deus naquele espaço geográfico. Ele não sabia disso, ele não tinha um discernimento de que ele poderia consultar a Deus para além disso. Os rebanhos cresceram, houve dissensão entre os pastores de Ló, os pastores de Abraão. Abraão chama Ló no capítulo 13 de Gênesis e diz, não vamos brigar, nós somos parentes, talvez como pai e filho, não sei a diferença de idade, mas, ou como, né, um sentimento ali mais próximo. Ló na verdade era sobrinho dele, mas podia ter sido gerado mais perto do nascimento, não sei. Então ele diz assim, olha, está toda a terra aí, Ló, escolhe para onde tu vais, para a direita eu vou para a esquerda, para a esquerda eu vou para a direita. E a palavra então nos vai dizer que Ló, sem consultar a Deus, Ló sem olhar pelos olhos da sua fé, Ló sem uma visão espiritual, ele escolhe.
E eu disse aqui a você, que às vezes, quando nós estamos enfermos na nossa visão espiritual, nós só conseguimos enxergar como os homens naturais enxergam. E o que ele procurou? Ele procurou ver os campos, se os campos eram verdes, se havia água ali, e esqueceu da coisa mais importante. Se era a vontade, era o propósito de Deus, ele está ali. E ele foi para ali, não caminhando por uma visão espiritual, como caminhou Abraão. Abraão caminhou numa visão espiritual, Ló caminhou numa visão carnal. Chegou em Sodoma e Gomorra, e ali ele foi confrontado com a realidade da prática da iniquidade tão terrível que aqueles homens ali então viviam. Olha que coisa terrível, hein? O comprometimento que isso trouxe ao futuro de Ló e a história que você conhece. O míope, ele se mede pelo seu próprio tamanho. O míope, ele não consegue enxergar as coisas pelo tamanho do seu Deus. Ele se mede por sua capacidade e não pela capacidade de Deus. Assim ele se torna medíocre e ele se torna pequeno. A dificuldade de convivermos com os míopes, espirituais, é claro, é que eles não compreendem o agir de Deus em maior escala do que já viram e tendem a criticar as pessoas que andam em outra dimensão de fé. Eles criticam. Para que isso? Que coisas novas são essas? Por que essa nova visão? Por que este novo empenho aqui ou ali ou acolá? Eles não compreendem, porque eles estão limitados a si mesmos, ao seu próprio tamanho, e eles não pensam que Deus é muito maior do que qualquer um de nós, do que a visão que temos neste momento acerca dele. E daqui a muitos anos, estando na presença de Deus, buscando a Deus, ainda Deus será muito maior. E daqui a milhões e bilhões de anos na eternidade com o Senhor, a nossa visão acerca de Deus ainda será muito pequena, porque Deus será sempre maior. Então não vamos limitar a nossa visão pelo nosso tamanho ou por nossa capacidade, mas pelo tamanho e a capacidade de Deus. Cure a sua miopia e veja muito mais além. Muito mais além. Uma poesia de Alberto Caeiro, o guardador de rebanhos. Um trecho dessa poesia explica bem como age alguém com miopia. Ele diz: da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso, a minha aldeia é grande como outra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. O míope, ele é apenas do tamanho de si mesmo. Mas o verdadeiro crente, ele é do tamanho do que ele vê de Deus, do que ele compreende de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus. Ele não se apequena na visão do poeta. Ele diz: a minha cidade não difere de nenhuma outra, não é menor do que nenhuma outra, mesmo sendo geograficamente menor, mesmo sendo em quantidade de moradores menor, não importa. É da perspectiva de um guardador de rebanhos, talvez de uma pequena cidade, ou lá no outeiro de um monte. Ele visualiza isso, o universo, a partir dali. Então ele diz: eu não me meço pelo meu tamanho, e não se faz a minha cidade não se faz menor do que nenhuma outra, porque daqui eu vejo talvez muito mais do que veem aqueles que estão nas grandes cidades. A nossa visão de Deus não pode se limitar ao nosso tamanho, à nossa estatura, mas aquilo que Deus dá-se a revelar a nós. Este Deus é o Deus que criou o universo, míope. Abre os teus olhos e vê a grandeza desse Deus, e você vai servi-lo, aleluia, aleluia, com muito mais fé no seu coração, com muito mais empenho em sua alma, porque o nosso Deus é um Deus grande. Cura a tua miopia e veja as maravilhas que Deus está fazendo, além da tua capacidade de ver momentaneamente, e você vai ampliar os limites da sua visão. Olha só que maravilha, né? Mas uma segunda enfermidade é a hipermetropia. Hipermetropia é a incapacidade de enxergar bem de perto. É o inverso. Na nossa analogia, nós podemos afirmar que o hipermetrópico espiritual não consegue enxergar aquilo que diz respeito à sua vida. Ele só consegue ver benefícios lá fora.
Ele não consegue ver benefícios no âmbito da sua vida ali, no que diz respeito à sua vida. Então ele se vê uma pessoa pequena, uma pessoa, sabe, que Deus não age, que as pessoas não ajudam, a sua casa é a menor. Ele não consegue ver o agir de Deus na sua igreja, na sua vida, na sua casa. É sempre assim, porque ele só consegue ver coisas boas lá fora. Ele percebe bem as ações, os movimentos, o crescimento que está para além dele, mas não consegue ver este mover na sua vida. Ele não consegue ver o agir de Deus na sua vida, às vezes na sua casa, às vezes na sua igreja. Deus está fazendo, mas ele não vê, porque ele não consegue ver bem de perto. Ele tem uma enfermidade na sua visão que precisa ser curada. Às vezes ele não consegue ver nem o que há de mal na sua própria vida. Você lembra da igreja de Laodiceia? Como que Laodiceia se enxergava? Estou rica, abastada, não tenho falta de nada. Mas essa era a realidade acerca dela? Não, não era. Porque Jesus diz: tu não sabes que tu é miserável, pobre, cego e nu. Esta é a verdade acerca de ti, mas a tua visão está comprometida. E é interessante que Jesus diz: eu aconselho que compres de mim colírio para que vejas. Olha aí, como é também um problema de visão. Ouro para que te purifiques, mas o colírio para que a visão se corrigisse, porque a visão dele era uma visão comprometida. O rei Saul, então essa igreja, né, só para concluir, era uma igreja hipermetrópica. E o rei Saul foi um rei hipermetrópico. Sabe por quê? Porque ele não conseguia enxergar a sua real condição. Ele aprontava e não reconhecia. Ele fez coisas ruins. E todos nós praticamos coisas que não deveríamos praticar. O rei Saul, seu sucessor, ele praticou coisas que não deveria praticar. Mas observe bem isso. Entenda o que eu estou dizendo a você. O rei Saul, apesar de praticar certas coisas, o rei Davi, ele tinha uma visão assertiva acerca dele. E ele compreendia que ele estava errado. Ele não era um rei hipermetrópico como Saul. Um dia Samuel disse a Saul: Deus quer se vingar de Agag, dos amalequitas. Então o que Deus quer? Você vai lá e você vai destruir tudo. Não poupe nada. E o que foi que ele fez? Ele foi lá e ele destruiu uma parte. Ele poupou os rebanhos. Ele trouxe os rebanhos. E quando Samuel chega no arraial, Samuel ouve o balido das ovelhas. E diz: que balido é esse que eu ouço? Ele disse: olha, fiz tudo que tu mandaste. Arrasei. Matei a pau. Só tem uma coisa, eu trouxe um pouquinho do rebanho aí para os homens. E Samuel disse: rapaz, qual foi a ordem de Deus para ti? E ele disse: mas que mal eu fiz? Eu não cumpri tua ordem? Não, você não cumpriu. Obedecer pela metade não é obedecer. Sujeitar-se pela metade a Deus não é se sujeitar. É como se você estivesse dizendo a Deus: se contente com 50%. Mas Deus não se contenta com 50%. Então ele tinha esse problema. A hipermetropia espiritual estava nele. Ele não conseguia ver os seus próprios desmandes. Gideão não conseguia enxergar seus valores. Olha que coisa terrível. Quantas pessoas têm conflitos interiores terríveis, porque não conseguem enxergar nada de bom em si, não conseguem enxergar os seus valores. O anjo do Senhor, aquela teofania, aquela preencarnação de Jesus, ele estava ali. Jesus não, o anjo do Senhor, não é? Mas estava ali, dizendo a ele: você é um homem valoroso. E ele disse: quem sou eu? Em outras palavras, estou parafraseando: quem sou eu? Que homem valoroso sou eu? Eu sou pequeno, menor da minha família. A casa de meu pai é a menor da tribo, e a minha tribo é a menor de Israel. Então eu sou aquela coisinha pequena. Deus estava dizendo a ele: você tem valores, você tem coisas tão importantes dentro de você, que precisam ser arrancadas daí, externadas, para abençoar outras vidas. E ele se tornou um juiz em Israel. Mas nesse momento,
Ele não conseguia enxergar nada de bom na sua vida, nada de bom na sua família, nada de bom na sua tribo em Israel. Sendo que tantas coisas boas estavam ali. Talvez assim seja você. Vença essa hipermetropia, Deus quer te abençoar. 3 princípios, ou 3 principais problemas, tem o hipermetrópico. Ele tem dificuldade de ver o que os outros fazem e ele se vitimiza, porque ele diz que as pessoas não o apoiam, Deus muitas vezes não o apoia, então ele vive uma vida de vitimização. Uma segunda coisa, ele não vê a dimensão do mal que produz a vida de outras pessoas em certas atitudes dele. Ele prejudica pessoas e não se dá conta. Ele não se dá conta do que ele está fazendo, porque ele não consegue enxergar aquilo que ele mesmo produz. Só consegue enxergar o que os outros produzem. Aí ele sabe apontar os outros e dizer: pô, fulano anda errado, hein? O que é que esse irmão está fazendo? Ó, aí, ó, tá. Mas ele não vê. O irmão está com um fuxico, ele não sabe que ele é um fofoqueiro. O irmão está murmurando e ele não sabe que ele é um murmurador. É terrível, né? Mas é uma realidade, né? E por último, ele não reconhece o agir de Deus na sua vida. Ele não reconhece o agir de Deus na sua vida. E por ele não reconhecer o agir de Deus na sua vida, ele não consegue desfrutar da plenitude das bênçãos de Deus e nem agradecer plenamente a Deus. Imagina ali, fecha o dia, ao invés dele chegar lá e dizer: Deus, obrigado por esse dia. Aí, porque talvez ele tomou uma topada, um tropeção, se esbarrou em alguém, aquilo é que determina o seu estado emocional. E ele não reconhece que Deus o proveu, que Deus o protegeu, que Deus o guiou, que Deus o abençoou, e ele não tem uma palavra de gratidão, mas ele tem murmuração. Então ele veio à igreja, ele recebeu a palavra, ele ouviu, sabe, aquela palavra que entrou no seu coração, mas ele não consegue ver aquela bênção na sua vida, e ele sempre está pensando: Deus está abençoando o irmão fulano, olha lá, ó, rapaz, Deus está abençoando a vida daquele irmão, o irmão está crescendo na vida. Ela pensa: Deus está abençoando a vida da irmã fulana, olha lá, mas como está, o chegar está mais nova, mais bonita, olha lá, ó, e eu aqui desse jeito. Isso é um problema de visão que precisa ser corrigido, que precisa ser tratado. Você não sabe o quanto Deus te abençoa, você não sabe os livramentos que Deus te deu hoje, você não sabe que talvez hoje Deus tenha te livrado de uma bala perdida, de um assalto, de um acidente, e às vezes por não ter a visão de que Deus vai além das nossas percepções, a gente não agradece, a gente não desfruta das bênçãos. Eu sei de uma coisa: eu acordei, eu estou aqui vivo, eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê? Porque milhares de pessoas morreram hoje neste mundo, mas o Senhor nos manteve vivo. Bendito seja o nome dele, amém? Glória a Deus.